Evangelho de Mateus, capítulo 1. Quem for achando vai dizendo amém. Vamos ler a partir do versículo 18. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Se você não achou, você vai acompanhar aí no Datashow. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém? Agora nós vamos, irmãos, ver, ainda em Mateus, no capítulo 2, o versículo 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José no sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Vamos para o versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Vamos agora para o versículo 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. Amém? Somente até aí, irmãos. Queridos irmãos, hoje eu quero falar um pouco de José. Eu sei que hoje muitos têm uma concepção errada de quem foi José. Tanto é que hoje, se celebra aí o dia de São José. Muitos dizem que se não chover hoje, porque José não vai mandar chuva para o inverno. Então é uma concepção totalmente errada. José não tem nada a ver com isso aí não, viu? José não tem culpa disso aí não. Algumas pessoas têm a concepção errada de quem é José. E até tem razão, porque José, o noivo de Maria, é uma das mais profundas, essa história de José, mais profundas e silenciosas da Bíblia. Por que silenciosa, irmãos? Porque a gente não vê nenhuma fala grande de José, Ele não deixou palavras registradas aqui na Bíblia, não. Mas a vida dele, irmãos, a vida de José, fala poderosamente através das atitudes de José. E essas atitudes de José são exemplos para nós. São aquelas que nós vamos ver um pouco aqui esta noite. Porque José
era um homem trabalhador, irmãos, simples, mas como todo ser humano, ele tinha sonhos. Ele sonhava como mim, como eu e como você. Ele sonhava, irmãos, porque ele estava noivo de Maria, ele ia casar com Maria, porque o casamento naquele tempo, o casamento do judeu, era o seguinte: não tinha namoro. Não tinha namoro como hoje, não. Noivava, os pais firmavam o noivado, eram 3 partes: o noivado, a preparação e o casamento. E o casamento, irmão, do judeu ia até 7 dias, olha, 7 dias de festa. Eita, menina, naquele tempo tinha que ter dinheiro no bolso, né? Porque num dia só, né, o pastor Carlinhos aqui está rindo. A filha está perto de casar, ele está doido para fazer 7 dias também, de festa aí. Então, irmãos, era 7 dias de festa, era o casamento. Nesse período aqui, eles estão na segunda etapa, né? Eles tinham noivado e estavam na preparação, iam casar, tá certo? Então José tinha muitos sonhos, irmãos. Eu creio que ele sonhava em ter um lar abençoado, muitos filhos, como era o sonho de todo judeu, ter ali uma estabilidade na sua casa, na sua família. José tinha muitos sonhos como eu e você, nós sonhamos, irmão. Nós sonhamos em ter bons empregos para nossos filhos, nós sonhamos em fazer uma boa faculdade, nós sonhamos em melhorar nossa casa, nós sonhamos em trocar o carro. São sonhos que nós temos nas nossas vidas. Amém ou não amém? Ou é só o pastor que sonha aqui? Então José tinha sonhos para ele e Maria, mas de repente tudo mudou, irmãos. Enquanto ele estava na preparação para o casamento, enquanto ele estava na preparação para ir morar com Maria, Maria aparece grávida. Maria aparece ali com um bucho já um pouquinho saliente. E antes deles irem viver juntos, irmãos, a Maria aparece dessa maneira, e os sonhos de José desmoronam completamente. Aquele que estava projetando ter uma casa, um lar, uma esposa, filhos, uma vida estável, de repente, os sonhos desmoronam, porque a sua noiva aparece grávida, irmãos. O que ele não sabia, irmãos, é que naquele momento é que Deus estava conduzindo sua vida para um propósito ainda maior, para um propósito ainda mais elevado do que os sonhos de José. No texto de Mateus, irmãos, nós vemos aqui algo interessante, e eu fiz questão de frisar enquanto estava lendo, que Deus ia direcionando a vida de José por sonhos. Amém ou não amém? Então, queridos, aqui nós vamos ver algo diferente, que interessante, melhor dizendo, que há diferentes níveis de sonhos. A gente vai ver, irmãos, que aqui há os sonhos da vida, que são os sonhos que nós sonhamos de ter nossos filhos estudando em uma boa faculdade. Esses são os sonhos da vida. Há os sonhos naturais, que são aqueles que a gente sonha à noite, e que Deus pode, irmãos, falar e direcionar as nossas vidas através dos sonhos que nós temos. Não são todos os sonhos que são Deus falando, mas Deus pode usar os sonhos para direcionar nossas vidas, para falar conosco, para nos alertar. Às vezes a gente não compreende os sonhos, né? E a gente tem que pedir discernimento a Deus. Então, há os sonhos da nossa vida, há os sonhos naturais que Deus pode falar conosco, e há os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus para nossas vidas, os sonhos de Deus para o nosso ministério, para a nossa igreja. Há os sonhos de Deus, que a gente pode traduzir como vontade de Deus, né? São sonhos de Deus para nós. Em Mateus, irmãos, o versículo 18 e 19, vai dizer que, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. José era um